Todas as comemorações do calendário judaico têm como pano de fundo algum acontecimento histórico. Rabino Ruben, qual é a narrativa principal de Hanukkah? A narrativa principal é a história dos Macabeus. Os 5 homens filhos de Matitiyahu, Hashmonai, que tiveram a coragem de não aceitar a invasão seleucida, grega, etc., e renovar, reinaugurar o templo e a vida judaica em Jerusalém. E tem também uma história paralela muito pequena, contada pelos sábios do Talmud, sobre um tal de óleo que ia durar somente um dia, enquanto que eles estavam atrincheirados no templo, e durou 8 dias. Mas esta não é a única narrativa de Hanukkah da tradição judaica. Tem uma história bem menos conhecida, que não fala da profanação do Templo de Jerusalém, mas fala da profanação dos corpos das mulheres judias. Nos conte, Rabina Kelita, um pouco mais dessa parte da história que precisa de reivindicação, com certeza. Bom, os detalhes da história de violência sexual das mulheres judias está narrada na Megilat Yehudit. O único manuscrito original que ainda está preservado, se encontra arquivado na Biblioteca de Oxford. É datado de 1402, escrito em hebraico, e a sua versão em microchip está arquivada na Biblioteca Nacional de Jerusalém. Naquela época, os gregos haviam decretado o ius prima noctis, que dava o direito ao governante possuir os corpos de todas as mulheres judias antes de se casarem. E aqui começa a história de Yehudit, a Macabeia. Uma mulher viúva deixa a cidade na calada da noite e vai em direção ao acampamento do exército inimigo. No caminho, ela retira a sua roupa de viúva e se veste com outras armas. Não era um uniforme militar. Ela se veste com uma roupa sedutora e ela vai ao encontro de Holofernes. E ela consegue retornar à cidade com a cabeça do general. Embriagado pelo vinho, o general Seleucida literalmente perde a cabeça. Essa história de resistência frente à dominação grega está intimamente relacionada com o motivo com o qual celebramos Hanukkah até os nossos dias. Essa vitória conquistada por uma mulher foi o que permitiu que o povo retomasse a sua coragem e pudesse, então, enfrentar o exército e vencer o exército. É interessante notar que Yehudit, por ser uma viúva, ela não estava sujeita ao decreto do jus prima noctis. Yehudit não era uma noiva, ela era uma viúva. Ela estava isenta do decreto do ius prima noctis, mas a sua irmã, que estava prestes a se casar, não estava. Ela agiu com estratégia, liderança e coragem. Ela foi sensível às filhas de Israel, que sim, estavam nessa condição, e ela se colocou em risco para ajudar de uma forma empática para a liberdade das suas irmãs. Yehudit personifica várias das mulheres da nossa tradição, como Yael, que trouxe a cabeça de Cícera, como Miriam, que conduziu o povo rumo à liberdade junto com Moisés. E, no entanto, por muito tempo a história deu crédito apenas à história dos Macabeus, e essa história ficou como peça de biblioteca, como peça de museu. Por muito tempo a história decidiu dar créditos apenas aos feitos heróicos masculinos. Mas hoje ainda temos algumas das nossas irmãs que estão em uma condição de vulnerabilidade nos túneis de Gaza, e isso nos faz revisar a nossa história para pensar qual é a história que faz sentido dar vida e colocar luz sobre ela. Afinal de contas, Hanukkah é sobre pôr luzes, lançar luzes para fora e para poder anunciar que há uma história, que há uma narrativa que pode nos ajudar a ter a força moral para reconstruir
o Estado de Israel hoje. De todas as personagens femininas da nossa tradição, talvez Yehudit tenha sido a mais autônoma, militarmente perspicaz, politicamente engajada e espiritualmente preparada. Ela se despe das suas roupas de viúva, se veste com as melhores roupas e se reveste de força espiritual para cumprir uma missão que acenderia uma luz para o seu povo. Retomando a Megilat Yehudit, o pergaminho de Judite, que na sua capa contém uma inscrição para ser lido em Hanukkah. Mas essa história não é completamente periférica. Rashi, o principal comentarista talmúdico medieval, disse que o milagre de Hanukkah se deve a uma mulher, Rashbam, que era o neto de Rashi, diz que essa mulher era Yehudit. Nós temos várias dessas fontes da nossa literatura, da nossa tradição, para nos inspirar, para nos ajudar a entender mais, para conhecer mais. E conhecer tem a ver também com Hanukkah. Hanukkah significa inauguração, e também renovação, e também educação. Uma das coisas que eu acho mais maravilhosas dessa festa do hebraico é que, com essa pequena, grande palavra, a tradição judaica está nos dizendo a educação é o que nos permite nos renovar todas as vezes. E desse modo nos inaugurar, no mínimo, ano a ano. Que Hanukkah, com suas narrativas mais famosas e mais pendentes de serem reivindicadas, nos eduque, nos renove e nos reinaugure. Que a história de Yehudit nos ajude e nos inspire a trazer as nossas irmãs de volta para casa.